Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar na carreira de uma figura incontornável do futebol, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Temos aqui um documento que nos guia pelo seu percurso. O nosso foco, identificar os momentos-chave, os recordes, o que define este atleta. E, bem, começamos logo com algo impressionante. 5 bolas de ouro, 4 botas de ouro europeias. Isto é um recorde para um jogador europeu. Precisamente. E esses prémios mostram logo a consistência ao mais alto nível. Vamos lá então explorar essa trajetória, não é? Desde os inícios na Madeira até pronto aos dias de hoje, com base nesta informação. É uma história de talento, claro, mas também de uma evolução e longevidade incríveis. Certo, tudo começa no Funchal, Madeira, origens humildes. Diz aqui que o nome até foi uma homenagem ao Ronald Reagan. Começou a jogar no Andorinha, uma equipa local, com 8 anos, mas o salto deu-se cedo, não foi? Exato, exato. Aos 12 anos muda-se para Lisboa, para o Sporting, e aqui há um pormenor fascinante que a fonte sublinha. Ele é o único na história do Sporting a ter jogado pelos sub-16, sub-17, sub-18, equipa B e equipa principal. Tudo na mesma época. É uma ascensão meteórica. Isso já mostrava algo fora do normal, claro. Estreia-se pela equipa principal em 2002 e, um ano depois, aquele famoso amigável contra o Manchester United. Mudou tudo. O Sir Alex Ferguson ficou bem, de olho nele. E não perdeu tempo, contratou-o logo, e em Manchester, sob a orientação de Ferguson, ele não só cresceu, ele transformou-se. Ganhou 3 Premier Leagues, taças e, claro, a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, e a primeira bola de ouro, em 2008. Essa fase foi absolutamente crucial para o seu desenvolvimento, tático e físico. Uhum. E essa afirmação toda em Inglaterra abriu o caminho para um passo ainda maior, a transferência para o Real Madrid, 2009. Um valor recorde na altura. Foi aí que ele se tornou naquela máquina de golos imparável, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Os números em Madrid são como qualquer coisa. 450 golos em 438 jogos. Tornou-se o melhor marcador da história do clube. Este período, para muitos, foi o auge absoluto. 4 Ligas dos Campeões, mais títulos nacionais. Foi uma era de domínio, também muito por causa daquela rivalidade intensa com o Messi, não é? Que os puxou aos dois para níveis... Sim, sim, e levou o jogo de ambos. Exatamente. E a sua transformação em finalizador, implacável, consolidou-se ali. Depois de 9 anos de ouro em Espanha, novo desafio. Itália e Juventus em 2018. E continua a ganhar. 2 ligas italianas, taças e um feito notável que a fonte destaca. Melhor marcador da Série A. Foi o primeiro jogador a conseguir isso em Inglaterra, Espanha e Itália. Impressionante. Isso mostra uma capacidade de adaptação. Uau! Manter aquele nível de elite em campeonatos tão diferentes, tão competitivos, e já numa fase mais avançada da carreira, não é fácil. Não é mesmo? Depois, claro, veio a mudança mais recente, início de 2023, para o Al Nassr, na Arábia Saudita, outro capítulo. E não podemos esquecer a seleção nacional, claro. Estreou-se em 2003, foi capitão durante mais de uma década, liderou Portugal àquela conquista histórica do Euro 2016 e também da Liga das Nações. E os recordes são absurdos. Mais de 200 internacionalizações, mais de 130 golos. É uma referência. Uma referência absoluta. E isso estende-se aos recordes globais. A fonte aponta para, mais de 900 golos oficiais na carreira. Melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, com 140. Melhor marcador dos europeus, 14. É uma acumulação histórica de números. E como é que se explica esta longevidade toda, este sucesso contínuo? A fonte fala muito da evolução do estilo de jogo dele. Exatamente. Ele começou como aquele extremo super rápido, técnico, muito forte no drible. Com o tempo, e essa é talvez a chave da sua longevidade, focou-se mais em ser um finalizador. Letal dentro da área, fortíssimo no jogo aéreo, com os 2 pés. Mas a base de tudo, e o documento refere isso, parece ser mesmo uma dedicação quase obsessiva ao treino. Uma condição física irrepreensível e aquela mentalidade competitiva. Insaciável. Uhum. E fora do campo também é uma figura enorme. Negócios, filantropia, uma presença global. Bem, fazendo aqui um resumo rápido. Da Madeira para o estrelato mundial. Sporting, Manchester United, o pico no Real Madrid. A passagem pela Juventus, agora a Arábia Saudita. E sempre a glória com Portugal. É um percurso de superação constante. O que salta mesmo à vista nesta análise, e que a fonte comenta bem, é essa capacidade incrível de se reinventar.
de manter a excelência. A transformação como jogador e a manutenção do nível de elite por mais de 20 anos, em ligas diferentes. Isso só se consegue com uma combinação de trabalho brutal e condição física de topo. Pois. Isto deixa-nos aqui a pensar um pouco, com base no que lemos. Até que ponto é que a longevidade e o sucesso do Ronaldo estão marcados por esta adaptação e esta ética de trabalho que o documento descreve? Não nos sugerem que no desporto de alta competição estes fatores podem ser tão, ou se calhar até mais, decisivos do que o talento puro, o talento inato? Fica a reflexão para quem nos ouve.